Resenha do TJSC. Começa agora a Resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário catarinense e as principais notícias desta semana. Elogios e cobranças marcam encontros da cúpula do Tribunal de Justiça com magistrados de primeiro grau. As informações são da repórter Gabriela Raup. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou o primeiro encontro regional nesta última segunda-feira, nas comarcas de Balneário Camboriú e Joinville. A ideia desses encontros é promover discussões de trabalho e maior interação laboral entre juízes e servidores no Judiciário catarinense. Para a juíza Nayara Brancher, diretora da comarca de Balneário Camboriú, o evento proporcionou o compartilhamento das angústias vividas no primeiro grau com o corpo diretivo da instituição. O espaço também deu oportunidade para críticas e muitas reivindicações, todas registradas pelos assessores da presidência. O panorama, contudo, apenas reforçou uma necessidade detectada pelos atuais dirigentes, mesmo antes da posse, ocorrida há 17 dias, na busca constante do aperfeiçoamento da justiça. As informações foram da repórter Gabriela Raup. Homem dado como criminoso por engano, preso indevidamente 2 vezes, será indenizado. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença que condenou o Estado a pagar a quantia de R$5.000 a título de indenização por danos morais a um homem que teve seu nome inserido injustamente no sistema da segurança pública e, como consequência desta listagem, acabou no presídio. O Estado defendeu-se com a alegação de que a ocorrência se deu por culpa exclusiva de terceiro e que havia necessidade de comprovar o dolo. Tudo aconteceu porque o verdadeiro criminoso utilizou identificação falsa, mas o fato fora resolvido 10 anos antes, quando houve o primeiro recolhimento indevido da vítima ao cárcere. O relator, desembargador Júlio César Knoll, anotou que o autor, de fato, não é o criminoso condenado no processo que deu causa à prisão. Na comarca, assim que percebido o erro, foi expedido alvará de soltura ao requerente. Neste caso, a repetição do ocorrido, de acordo com a Câmara, se verificou em razão do poder público não alterar os dados cadastrais no sistema, o que resultou na prisão incorreta. A agressão reconhecida decorreu da omissão do Estado no seu dever de garantir e respeitar o exercício do direito constitucional à liberdade, procedendo por ineficiência a uma prisão ilegal, além do sofrimento suportado pelo autor. Jovem terá alteração de registro civil para se adequar ao novo sobrenome do pai. As informações são do repórter Diego Souza. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que atendeu o pleito de uma jovem, representada pelos pais, e concedeu-lhe o direito de ver seu nome retificado no registro civil para a troca do sobrenome paterno em seu registro de nascimento. A filha nasceu durante o trâmite de outra ação em que o pai também alterou seu nome, mas os genitores decidiram registrar a pequena antes mesmo da sentença ser proferida naquele processo, para possibilitar o acesso da recém-nascida aos direitos mais básicos da vida civil. O casal salientou que no momento do registro de nascimento da bebê, o pai ainda não tinha conhecimento da sentença que lhe concedera a retificação desejada. O desembargador Rodolfo Tipadali, relator da matéria, destacou a presença de justificativa suficiente e satisfatória para a modificação do sobrenome da parte requerente sem qualquer prejuízo a terceiros, em atenção ao disposto no artigo 56 da Lei de Registros Públicos. As informações foram do repórter Diego Souza. Definidos integrantes de comissões permanentes e composição da Câmara Civil Especial. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprovou ato regimental que tratou da composição e competência da Câmara Civil Especial. O órgão julgador será integrado por 5 desembargadores sob a presidência do seu membro mais antigo.
Anteriormente, o terceiro vice-presidente do tribunal exercia a presidência da Câmara, composta por juízes substitutos de segundo grau. Desta forma, a Câmara, agora sob o comando do desembargador Wilson Fontana, passa a contar com os desembargadores Hélio Davi Vieira Figueira dos Santos, José Agenor Aragão e Sidney Eloy da Labrida, além de um cargo vago interinamente ocupado pela desembargadora substituta Ildemar Meneguzzi de Carvalho. O Pleno também homologou os nomes dos membros das comissões permanentes do Tribunal de Justiça catarinense para o biênio 2018-2020. Foram aprovados também os titulares para a ouvidoria judicial e para o Comitê de Precatórios de Santa Catarina. Escolhido pelo Pleno, o desembargador Jaime Ramos ocupará cargo no Tribunal Regional Eleitoral. As informações são do repórter Diego Souza. O desembargador Jaime Ramos foi eleito em sessão do Tribunal Pleno para ocupar o cargo de juiz substituto, categoria desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, vago em decorrência do falecimento do desembargador Nelson Maia Peixoto. Ele disputou o posto com mais 4 candidatos, registrou 35 votos e, na companhia do desembargador Rodolfo Tepadali, que teve 17 votos, passou para o segundo turno. Nesse último escrutínio, com 47 votos, foi o escolhido pelo Pleno do TJ para compor a Corte Eleitoral. Em rápido discurso após a proclamação do resultado, o desembargador Jaime agradeceu o apoio recebido dos colegas, elogiou a postura ética de seus concorrentes e prometeu desempenho na nova função. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, comandou a sessão e o processo eleitoral. As informações foram do repórter Diego Souza. Juiz Oriovaldo da Silva é eleito novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O Tribunal Pleno do TJ catarinense, em sessão plenária, promoveu o magistrado Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva ao cargo de desembargador, em decorrência da vaga aberta com o precoce falecimento do desembargador Nelson Maia Peixoto. O novo integrante da corte é natural de Lages, Planalto Serrano do Estado, e tem 65 anos. Juiz de direito, é atualmente titular da 3ª Vara Criminal da comarca lagiana. O futuro desembargador ingressou na magistratura em maio de 1987, por meio de concurso público. Judicou nas comarcas de Rio do Sul, Trombudo Central, Palmitos, Balneário Camboriú, Chapecó e Lages. Sua atuação na cidade natal já alcança 18 anos. A data da posse ainda não foi definida. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Entrevista da semana. Nós vamos conversar com o desembargador Lédio Rosa de Andrade. E o nosso assunto é desobediência civil e direito constitucional. Desembargador, muito obrigado por nos receber aqui. Prazer é meu, sempre uma satisfação participar desse programa tão importante para a vida jurídica catarinense brasileira. Desembargador, vamos entrar no tema então. O que é a desobediência civil? Vamos conceituar isso. Bom, a desobediência civil é um tema filosófico, jurídico, que remonta à filosofia pré-socrática, pré-clássica. Acho que o tema, pela primeira vez, foi abordado na obra de Sófocles, Antígona, quando o cidadão se rebela contra o Estado injusto. O que é desobediência civil? É exatamente o dilema de como reagir o cidadão comum quando o Estado é injusto. Porque nós temos 3 formas de reagir. Uma é a passividade, aceitar a injustiça do Estado e se submeter à tirania. A outra forma é a revolução, é você, de forma violenta, atacar o Estado através de armas, através da força, e combater na guerra contra um Estado injusto. E a desobediência civil é o meio termo. É quando você, diante de uma lei injusta, diante de um Estado justo, você não aceita a lei do Estado, entretanto, sem o uso da violência. Você simplesmente desobedece.
Ela pode ser criminalizada, ou seja, ela pode ser encarada como um crime? Em que circunstâncias isso acontece dentro da Constituição? Depende ao que você está desobedecendo. Por exemplo, existem desobedientes civis que não pagam imposto, porque acham que o Estado, através dos impostos, está agredindo os seus direitos. Isso leva aos crimes tributários. Há, por exemplo, um caso recente de desobediência civil no tocante a não fazer o serviço militar. Isso é muito comum na Espanha, quando eu morei lá fazendo meu doutorado, os jovens pacifistas, absolutamente contra a guerra, se negavam a participar e a ingressar no momento que tinham que ir ao exército. Bom, isso tem penalidades previstas na lei. No caso da Espanha, o governo permitiu uma alteração legislativa para que as pessoas que não queriam servir o exército prestassem serviço à comunidade. Aí você tinha os desobedientes civis normais, que aceitavam e prestavam os serviços à coletividade, e havia os desobedientes civis radicais. Diziam, não, eu não vou prestar um serviço à comunidade, porque isso também é uma pena, e eu não aceito a lei primária que me obriga a ser violento, me obriga a usar arma, porque eu sou contra usar arma. Nesse sentido, a gente está dando um caráter positivo à desobediência civil, né? A princípio, se entenderia ao contrário. Há um entendimento positivo nisso, de se julgar aquilo que é injusto, que deva ser justo. Esse é o objetivo. Mas o primeiro grande teórico que escreveu e deu esse nome de desobediência civil foi Thoreau, um norte-americano, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz que diante de um Estado injusto, o único lugar digno para um homem correto é o cárcere. E a partir do Thoreau, nós temos os exemplos práticos de Gandhi e de Martin Luther King, que foram pessoas que se postaram contra determinado Estado, desobedecendo as leis segregacionistas, no caso de Martin Luther King, e as leis racistas, no caso de Gandhi, contra as leis inglesas, e todos eles pagaram caro, né? Pagaram com a própria vida. Desembargador, e quais são as desobediências civis que podem estar dentro da nossa Constituição? Bom, aí a questão é que a desobediência civil, voltando à tua pergunta anterior, que eu acabei escapando dela, ela pressupõe reformas, né? Inclusive, pode chegar ao ponto de revolução não armada, de revolução pacífica, né? Evidentemente, a Constituição ela prima pela manutenção do status quo legislativo. E a desobediência civil é uma tensão contra o status quo legislativo, porque é injusto e busca modificá-la. Então, a justificativa, a legitimidade da desobediência civil não pode ser encontrada no próprio aparato jurídico do Estado, porque ela luta contra esse aparato jurídico do Estado. Então, a desobediência civil ela busca, muitas vezes, amparo no direito natural, que é muito perigoso, ela busca fundamento nos direitos fundamentais, que são direitos de nível mundial e que se confrontam, muitas vezes, com os direitos locais e com os direitos estatais. Então, ela sempre tem uma legitimidade para cima maior do que o próprio direito estatal. Bem, vamos falar então de quem deva ter sensibilidade para entender essa desobediência civil e propor uma reforma na Constituição. Como é que isso acontece? É um caminho de revolta contra a injustiça não violento. O grande problema na filosofia que justifica é quem tem o poder de dizer quando o Estado é injusto ou é justo. Mas há uma outra coisa, e nós não podemos negar, que o sentimento comum da população sente quando a coisa é injusta. Nós temos agora, por exemplo, a reforma tributária, a reforma trabalhista, né, que apesar de toda a propaganda do governo, nós sentimos que é injusto, né? Bom, então como se postar em relação a isso? E aí volta lá ao início da minha entrevista. Você pode se conformar e obedecer passivamente e pagar o preço da injustiça. Você pode se revoltar e partir para a violência através dos processos revolucionários, que o mundo já conheceu vários. Ou vem a terceira alternativa, que é você desobedecer, mas se negando a usar a violência. Desembargador, a última pergunta
A desobediência civil, ela tem proximidades, ela tem diferenças entre a anarquia e o vandalismo? Sim, diferenças fundamentais. Porque o vandalismo é a violência desenfreada sem um objetivo muito claro. O anarquismo, digamos, é uma falta de regras, uma destruição total da ideia de poder e de hierarquia. A desobediência civil é uma forma organizada da sociedade civil, não só organizada, mas organizada não violenta, porque a desobediência civil não admite a violência física, e que tem como fim, que tem como escopo, que tem como objetivo exatamente que a sociedade civil, de forma organizada e pacífica, reaja contra a tirania do Estado. Desembargador Led, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. Você está acompanhando a resenha semanal, a síntese das principais notícias desta semana. Estado e plano de saúde condenados por negar amparo e causar morte de recém-nascido. As informações são da repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que condenou o plano de saúde e Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500 em favor de mãe que perdeu recém-nascido. Tanto o plano de saúde como o Estado se recusaram a transferi-lo para o hospital de maior porte após registro de complicações pós-parto. O caso ocorreu em município do Vale do Itajaí. Para o desembargador Júlio César Quinol, relator da matéria, razão não assiste aos réus, uma vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu sem prévia notificação da usuária, o que torna o ato ilegal. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Magistrado determina o afastamento do prefeito de Ibiã, no meio-oeste do estado. O juiz Flávio Luiz Delantônio, titular da comarca de Tangará, determinou que a presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Ibiã, Márcia Aparecida Gomes de Oliveira, proceda no prazo máximo de 24 horas o afastamento do atual prefeito do município, Ivanir Zanin, mesmo após o recebimento de denúncias por infração político-administrativa pela maioria absoluta dos vereadores locais. Márcia Oliveira não havia encaminhado o ato de afastamento do chefe do executivo. Agora, se a decisão judicial não for cumprida, a presidente do Legislativo de Ibiã incorrerá também em crime de responsabilidade. O prefeito é acusado de ter cometido crimes de responsabilidade e de desobediência e infração político-administrativa, uma vez que teria se negado a realizar a contratação dos vencedores de pregão para serviços de transporte escolar. O magistrado entendeu que a denúncia contra o prefeito municipal não depende do quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores, exigido apenas no julgamento final. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Surrar enteado com cano de mangueira não é corretivo e acaba em detenção de padrasto. As informações são do repórter Diego Souza. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença e determinou a execução imediata da pena imposta a um homem que agrediu um enteado de 13 anos com um cano de mangueira. A vítima sofreu diversas escoriações e manchas pelo corpo, uma vez que a mangueira estava ressequida após várias horas de sol. A materialidade do crime corporal foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial. O desembargador Leopoldo Augusto Brugman, relator da matéria, registrou em seu voto o fato do menino nem sequer saber por que era admoestado, situação que torna ainda mais duvidosa a alegação de que se tratava de um corretivo com finalidade educacional. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. Está aí então, esta foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marcelo Fernandes Correia. Participação Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão
assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a próxima sexta com a resenha da semana TJSC.